escatológico do nosso Senhor Jesus, né? Esse texto está inserido dentro desse sermão escatológico, e esse sermão escatológico, ele nasce de duas perguntas dos discípulos ao Senhor Jesus, né? Quando Jesus fala para eles de que pedras daquele templo não ficariam sob pedras, e que aquele templo que eles estavam admirados da beleza dele, ele viria abaixo, ele ruiria, porque ele já estava prestes a perder a razão da existência dele, porque ele tipificava tudo o que Cristo era e o que Cristo fez na sua vida e ministério. Portanto, Jesus vai responder duas perguntas dos discípulos que foram feitas em cima dessa afirmação da destruição do templo, né? Os discípulos perguntam para ele, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então Jesus passa a responder essas duas perguntas. Note que são duas perguntas diferentes. Uma é: quando sucederão estas coisas, ou seja, da destruição do templo? Quando que esse templo será destruído? E que sinal ou sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, Jesus começa a falar neste sermão, que ele se estende ao capítulo 25 também, e Jesus vai intercalando respostas ao assunto da destruição do templo e também falando a respeito dos sinais da vinda dele, que antecederiam a vinda dele. Então, é um pouco complexo entender quando Jesus está falando do evento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que foi a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, e quando Jesus está falando a respeito dos sinais que antecederiam a vinda dele. Mas é um desafio estudar esse sermão. Eu não vou fazê-lo agora, eu quero trabalhar apenas um versículo, mas eu quero situar você dentro do contexto que esse versículo está. E é nesse contexto escatológico que o Senhor nos disse as seguintes palavras, versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Nós queremos entendê-la, Senhor, e por isso rogamos que o Senhor nos auxilie nessa tarefa através da obra do Espírito Santo, que Ele ilumine as nossas mentes, nossos corações e nos capacite a compreender a tua palavra, crer nela e vivê-la, Senhor. Rogamos esta graça, ajuda-me, Pai, a expor o texto com fidelidade, para que a fé do teu povo se apoie na verdade eterna da tua palavra. E que o Senhor assim conceda graça a mim e aos meus irmãos, nesse momento, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Tudo isso nós te pedimos, na mediação de Cristo, nosso Redentor e Salvador. Amém. Nesse versículo, Jesus fala de uma missão que é uma tarefa ainda hoje inacabada. A missão é uma tarefa inacabada. Ele deu apenas uma pincelada neste versículo a respeito da missão, e ele vai desenvolver esse assunto de forma mais clara, profunda, no capítulo 28, na grande comissão. Ali ele esclarece um pouco mais a respeito da missão, ainda que o assunto da missão
não era um assunto que foi tratado somente na grande comissão. Durante os 3 anos de ministério do Senhor, ele treinou aqueles discípulos intencionalmente para que eles, como discípulos dele, cumprissem a missão que ele entregaria a eles, a missão de fazer novos discípulos para o Senhor Jesus. E esse texto é uma porção mais dentro daquilo que nós acreditamos que a Bíblia é, uma revelação progressiva e acumulativa, formando todo da verdade de Deus para guiar o seu povo. E esse texto, o Senhor vai nos falar da missão dentro de um contexto escatológico. O Senhor Jesus vai linkar a vinda dele, o retorno dele, com o cumprimento da missão. A missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos para ele. Nós podemos desejar a vinda de Cristo, mas nós não poderemos expressar esse desejo sincero a Ele, se nós não estivermos comprometidos com aquilo que fará com que Ele venha, que é a pregação do Evangelho, a pregação do seu Evangelho a todos os povos, raças, tribos e línguas, a todos Ele espera que nós possamos comunicar o seu Evangelho para que ele venha. Então, nesse versículo, nós temos ensinamentos preciosos a respeito dessa missão, que ainda é 2000 anos depois de ditas essas palavras, uma tarefa inacabada. E nós precisamos continuar trabalhando arduamente para que essa tarefa se cumpra. Nós podemos desejar a vinda de Cristo, mas nós só teremos autoridade para dizer Maranata se nós estivermos comprometidos com a pregação do seu Evangelho. Se nós dissermos Maranata e nós não estamos orando, chorando, clamando, falando, investindo para que esse Evangelho seja pregado, nós somos egoístas, porque nós estamos dizendo, vem Senhor, porque eu estou salvo, e não estamos nos preocupando com eleitos que ainda não foram salvos em outras nações, povos, tribos e línguas. E nós precisamos desejar a vinda de Cristo. E a expressão mais honesta de que nós desejamos a vinda de Cristo é se nós estamos comprometidos em fazer esse Evangelho conhecido e pregado a todas as nações e etnias do mundo inteiro. Então, irmãos, aqui nós temos uma tarefa. O Senhor nos deixou uma tarefa. E a tarefa que nós temos aqui é a seguinte: e será pregado este Evangelho. Esta é a nossa tarefa. Esta é a nossa responsabilidade. Assim como esse Evangelho um dia chegou nas nossas vidas, nós somos responsáveis por levar esse Evangelho a outras vidas. Essa é a nossa tarefa. E Jesus está dizendo, e será pregado. E essa tarefa, em primeiro lugar, ela é uma tarefa que ela vai se cumprir. E não existe a possibilidade de que ela não se cumpra. Se não for através da minha vida, será através da sua, será através de outra, mas essa tarefa será pregada, será cumprida. E Jesus disse, e será pregado este Evangelho. Ele não disse, se der, esse Evangelho será pregado. Ele não falou em hipótese, ele não falou em possibilidade, ele fez uma afirmação categórica. Isso aqui é um decreto, e ele está dizendo, o meu Evangelho será pregado em todo o mundo. O meu Evangelho será pregado a todas as nações.
Esse é um fato. A tarefa é uma realidade que se cumprirá e ela vai ao fim, porque ela está amparada e garantida pelo poder de Cristo, da obra do Espírito Santo, que levanta homens e mulheres para cumprir essa tarefa. Esse evangelho será pregado. Não existe a possibilidade dele não ser pregado. Se ele não for pregado por mim, será por você. Se ele não for pregado pela igreja presbiteriana, será pela igreja batista. Se ele não for pregado pela igreja batista, será pela Assembleia de Deus. Será por qualquer igreja, mas o Senhor fará com que homens e mulheres se levantem para anunciar o evangelho dele. Esse é um fato, essa é uma certeza. A tarefa que nós temos, ela não está dependente da nossa vontade, da nossa visão, do nosso desejo, da nossa emoção ou das nossas motivações. Ela está garantida na palavra do Cristo soberano de que será pregado. E isso consola o meu coração. E isso traspassa o meu coração de que esse evangelho será pregado. Ele levantará o que for necessário, mas o evangelho dele será pregado. Ele não deixou isso como uma possibilidade. Então essa é uma tarefa certa. Mas essa responsabilidade é nossa. Isso precisa se cumprir, vai se cumprir. Ele não precisa de nós para cumprir essa tarefa, mas ele entregou essa tarefa a nós. Ele não entregou essa tarefa aos anjos, ele não entregou essa tarefa aos querubins, ele não entregou essa tarefa aos serafins, ele entregou essa tarefa a nós, homens e mulheres redimidos pelo evangelho. Todos aqueles salvos em Cristo Jesus estão responsabilizados dessa tarefa. E se nós não cumprirmos essa tarefa, nós seremos cobrados do Senhor no último dia. Mas independente da nossa desobediência, o evangelho será pregado, porque ele não está dependente de nós ou das nossas motivações, da nossa disposição. O Senhor nos deu privilégio de pregá-lo. E ele tem estendido a nós essa gloriosa tarefa de compartilhar do seu evangelho a pessoas ao nosso redor. Para que essa tarefa então se cumpra, como ele está decretando que ela se cumprirá. E nós podemos descansar que ela se cumprirá, mas nós não podemos descansar em omissão. Nós não podemos descansar em desobediência. Nós precisamos descansar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, cumpra esse decreto seu através da minha vida. Abra a minha boca, levanta-me da minha indiferença, do meu medo, da minha timidez, Senhor, e abra minha boca em poder e graça, para que eu cumpra o que o Senhor estabeleceu que se cumprirá, que o seu evangelho será pregado. Mas se nós obedecermos, isso é uma graça do qual nós não somos merecedores. Se nós nos dispormos, esse é um privilégio do qual nós não somos dignos, pregar esse santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não perca a oportunidade, disponha-se, porque vai ser pregado. A tarefa será completada, porque ele estabeleceu como um fato. Então, aqui nós temos a tarefa, aqui nós temos a certeza de que a tarefa será cumprida, mas aqui nós temos também a extensão da tarefa. A extensão da tarefa é:
e será pregado este evangelho do reino a todo o mundo. Jesus usa duas palavras nesse versículo. Tem uma riqueza impressionante nesse texto. Ele primeiro usa a palavra mundo, que no grego é oikonos. E essa palavra, ela dá a ideia de um grupo grande, de algo atacado, de algo que é global. Ele está dizendo, o meu evangelho será pregado a todo este planeta. Todo este planeta ouvirá a minha palavra, o meu evangelho. Aonde eu tiver um eleito, ali a minha palavra será anunciada para a salvação, porque não há outro meio de salvação a não ser o evangelho de Cristo anunciado aos homens. Mas é interessante que o Senhor Jesus, para não nos deixar cômodos, de dizer assim, se nós pregarmos por atacado, se nós dermos a ideia de que todo mundo, todas as grandes nações ou as nações organizadas já receberam o evangelho, nós cumprimos a nossa tarefa, ele leva essa extensão da tarefa para uma esfera micro, quando ele diz também, e será pregada a todas as nações. Agora, a palavra grega não é uma palavra que dá a ideia do macro, mas é uma palavra que traz a ideia do micro. É a palavra etnos, ou a palavra etnia. E aí, nós, quando estudamos essa palavra, dentro da cultura grega, ela se referia não a nações organizadas politicamente, mas há grupos que possuem uma língua, uma cultura, uma forma de viver particular. Então, Jesus está dizendo que esse evangelho, a extensão dele é para o mundo todo, mas é preciso entender que dentro desse mundo global, ele quer que todas as etnias, todos os grupos étnicos escutem esse evangelho para que os seus eleitos sejam colhidos dentre todos esses grupos. Se nós pensarmos assim, bom, então a tarefa está cumprida no Brasil? Não. A tarefa no Brasil ainda tem muito a ser cumprida. Nós não somos um único povo. O Brasil é um oikonos, é um grupo grande, mas o Brasil é composto de pelo menos 252 etnias, que falam 202 línguas diferentes. E todos esses povos precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Então, a missão é uma tarefa inacabada, até mesmo dentro do nosso Brasil, que nós achamos que já está tão bem evangelizado. Nós temos pelo menos 30 povos indígenas na Amazônia que nunca tiveram nenhum contato com a suposta civilização branca, que detém o Evangelho, o conhecimento do Evangelho. Essas tribos, esses povos, essas etnias, eles também precisam ouvir do Evangelho, precisa chegar até eles a palavra de Deus, para que então a missão se cumpra em todos os grupos étnicos de um povo chamado povo brasileiro. E assim nós temos uma longa tarefa também diante. A extensão da pregação do Evangelho é uma obra imensa, é uma obra ainda grande. Nós temos hoje no mundo cerca de 3.000 grupos étnicos que não possuem nenhum versículo das Escrituras traduzido para a sua língua. Nós temos cerca de 3.000 povos que ainda são considerados PNAs, povos não alcançados, e que nós precisamos assumir a responsabilidade de fazer o Evangelho chegar a esses povos.
Nós temos grandes desafios. No Nepal, nós temos uma nação, mas que tem 37 grupos étnicos, e alguns deles ainda não têm nada das escrituras na língua deles, nem um versículo. E são incapazes de ler na língua nepali. Quando nós pensamos na Papua Nova Guiné, um país pequeno ali da Oceania, nós temos ali o maior desafio missionário para a igreja. São 800 línguas naquele país pequeno, 800 grupos étnicos que precisam receber o evangelho em uma só ilha. A tarefa é imensa, a tarefa tem uma extensão ampla, e essa tarefa é nossa, é da igreja, é do povo de Deus. E então aqui nós vemos a tarefa inacabada, nós vemos a responsabilidade para com a tarefa, e nós vemos a extensão desta tarefa. E nós também encontramos nesse versículo, a razão da tarefa para testemunho a todas as nações. A razão da tarefa é testemunhar de Cristo a todas estas nações. O evangelho, ao ser pregado, ele é testemunha. O evangelho, ao ser anunciado, ele testemunha da condição do homem, que o homem caído, quebrado pelo pecado, morto pelo pecado, ele precisa de redenção, ele precisa de justiça para cobri-lo, e essa justiça não está nas religiões, ela está na obra única de Cristo realizada na cruz do Calvário, e essa obra precisa ir e chegar a todas as etnias para testemunho. E quando um testemunho chega, quando uma mensagem que testifica de uma realidade, de uma verdade chega, e no caso a mensagem do evangelho, ela cumpre dois objetivos. Ela torna indesculpáveis aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, porque no dia que eles comparecerem diante do tribunal de Deus, a pregação do evangelho os fará ainda mais indesculpáveis na presença de Deus, e os tornará condenados pelo evangelho de Cristo. Mas também, esse evangelho, quando testemunhado às nações, ele alcança o coração daqueles que o Senhor escreveu os seus nomes no livro da vida. E estes só serão colhidos pelo testemunho desse evangelho, pelo testemunho dessa mensagem redentiva que o evangelho traz dentro dele. Por isso é necessário pregar esse evangelho para testemunho. A razão da pregação é para que ele testifique a réprobos, tornando-os indesculpáveis, e ele testifique aos eleitos, chamando-os eficazmente para a salvação em Cristo Jesus. Então, a razão da pregação do evangelho é testemunharmos de Cristo e sua obra maravilhosa, feita na cruz para salvar pecadores, mas também essa mensagem tem o poder de deixar homens indesculpáveis diante de Deus no juízo. Então nós temos a tarefa, nós temos a responsabilidade da tarefa, nós temos a extensão da tarefa para o mundo inteiro, nós temos a razão da tarefa, que é testemunhar de Cristo para condenar homens e salvar eleitos de Cristo de todas as nações. E nós temos então a grande esperança da tarefa. Uma vez cumprida essa tarefa, diz a palavra, então
virá o fim. O Senhor condicionou a volta dele a que nós cumpramos essa tarefa como igreja. O Senhor condicionou o retorno glorioso dele a que esse evangelho seja anunciado a todas essas nações. E nós, se nós desejamos o reencontro com Cristo, se nós desejamos o abraço final, se nós desejamos viver num mundo perfeito, longe desse mundo quebrado, nós precisamos investir as nossas forças, a nossa inteligência, os nossos recursos para cumprir essa tarefa. Porque a glória não virá sem o trabalho. Não existe a possibilidade de desfrutarmos deste momento glorioso do encontro com Cristo, se nós não estamos cumprindo a tarefa de pregar esse evangelho. É nossa responsabilidade. E eu queria motivá-los a isso com essa palavra. Eu queria desafiá-los a pensarem que essa é tua responsabilidade, é minha responsabilidade. Como a Carla disse, o João e a Tânia estão do lado do mundo, o Itamar e a Tatiana estão do outro lado do mundo, e outros, Vinícius Bantim, outros que vocês apoiam, estão do outro lado do mundo. Mas nós estamos aqui. Essa tarefa ainda tem muito a ser feito aqui. E essa tarefa tem muito a ser feito aonde nós não estamos também. E nós somos responsáveis por onde nós estamos e nós somos responsáveis por onde nós não estamos. E eu quero motivá-los a isso. E eu queria motivá-los lembrando da história de uma mulher chamada Víbia Perpétua, que lá no início da igreja primitiva, ela conheceu a Cristo como seu Salvador. E essa mulher, com 22 anos, recém-casada, com um bebê nos seus braços, encontra e conhece Cristo, e Cristo transforma a sua vida. E ela começou a pregar o evangelho em Cartago, no norte ali da África, e ela anuncia o evangelho na sua cidade, até que ela é presa por causa de pregar Cristo. E na cadeia, ela é visitada pelo seu pai, onde o seu pai insiste com ela a abandonar a loucura daquela pregação e voltar aos deuses do paganismo romano, greco-romano, para que ela pudesse livrar-se de uma possível condenação à morte por causa daquela sua nova fé. O marido já havia abandonado aos 22 anos com um bebê por causa da sua fé. E ela respondeu ao seu pai: esse é um caminho sem volta, pai. Eu permanecerei até o fim e eu não negarei por nada Cristo que me amou e salvou. E a ela foi dada várias chances de retroceder. Seu pai era um homem influente na sociedade em Cartago, e ele conseguiu várias possibilidades dela se livrar da cadeia e de uma condenação à morte. Mas o preço era que ela precisava parar de anunciar Cristo e negar a fé dela naquele Redentor que ela professava. E ela disse: não, eu não negarei. E ela foi levada junto com a sua escrava Felícia para uma arena onde ela foi chifrada várias vezes por um touro furioso. E ela ensanguentada, mas não foi morta por aquele touro. Então decidiram terminar com aquele espetáculo horrendo que era já banhado de sangue, decapitando-a. E quando ela foi levada a ser decapitada ali diante do povo, ela não olhou para o povo, mas ela olhou para os irmãos na fé, que daquele auditório assistia aquele momento cruento da vida dela. E ela olha para eles e ela diz: irmãos,
não desanimem. Irmãos, amem-se uns aos outros. Irmãos, continue anunciando o Evangelho. E nos perdoem se o nosso sofrimento causar algum tropeço à vida de vocês. E assim, ela foi decapitada e morta, tendo estas como suas últimas palavras. Ela anunciou Cristo. Ela cumpriu a tarefa dela, mas essa tarefa também ainda é nossa, porque é uma tarefa inacabada. E o que dizer dos moravianos? Esses irmãos que começaram a orar, eles começaram a se preocupar com que todas as nações pudessem ouvir do Evangelho. E os moravianos, liderados pelo seu líder maior, o conde Zinzendorf, eles começaram orando. Eles não foram pregar, eles começaram orando, pedindo a Deus que os despertasse da inércia, clamando a Deus que tirasse deles a preguiça, clamando a Deus que tirasse deles a timidez, clamando a Deus que tirasse deles a vergonha de falar daquele que havia salvado a vida deles. E essa reunião de oração perdurou por quase 100 anos, aonde 24 horas por dia eles intercediam por todos os povos, tribos, línguas e nações. E o movimento moraviano se tornou o maior movimento missionário da história da igreja até então. E um dia, movidos por essa paixão, 2 jovens que haviam ficado sabendo que uma ilha próxima à costa da Índia, ali um senhor britânico, um homem riquíssimo, havia comprado aquela ilha, e ele plantava cana-de-açúcar, e ali fabricava açúcar para vender para a Europa. E eles sabiam que aquele homem possuía cerca de 3.000 escravos, que eles morreriam naquela ilha isolados. E esse homem era um inimigo do Evangelho, um ateu, um combatente da verdade do Evangelho. E esses 2 jovens moravianos, eles entraram em contato com ele e pediram a permissão para que eles fossem pregar o Evangelho àqueles quase 3.000 escravos. Ele disse: não, jamais eu permitirei que um missionário pise nas minhas terras e anuncie esse evangelho fraudulento aos meus escravos. E os missionários moravianos continuavam orando, 2 jovens de aproximadamente 20 e poucos anos. E então um dia eles tiveram uma luz, eles escreveram uma carta para esse homem, e eles propuseram o seguinte: permita-nos ir então como seus escravos, e nós trabalharemos no corte da cana, nós daremos a nossa vida toda de trabalho para o Senhor, se o Senhor nos permitir ir para a tua ilha. Ele respondeu: desde que vocês paguem até mesmo as passagens de vocês para virem para cá, eu aceito que vocês venham ser meus escravos para trabalharem nas minhas plantações de cana. E eles então pagaram as suas passagens, embarcaram em um navio, e ali no porto, na Inglaterra, se despedindo dos seus familiares, os seus familiares choravam e abraçavam aqueles jovens, e eles entraram no navio também chorando, acenando, e os seus familiares perguntavam: por que vocês estão fazendo isso? Eles disseram: nós já somos escravos de Cristo, que deu a sua vida por nós, e nós daremos nossa vida por Ele, sendo escravos desse homem tirano, mas tendo a oportunidade de, como escravos, pregar o Evangelho a todos aqueles que estão ali trabalhando na sua fazenda. Quando eu escuto uma história como essa, essas histórias, elas me fazem sentir vergonha do meu cristianismo. Porque essas histórias mostram realmente pessoas que entenderam o quanto é necessário amar a Cristo e abnegarmos de nós mesmos, tomarmos nossa cruz e segui-lo.
Eles entenderam o valor, o preço disso. E eles deram suas vidas como escravos para que aqueles outros 3.000 escravos pudessem ouvir o Evangelho de Cristo e cumprir-se essa palavra, e será pregado o meu Evangelho. Quais as desculpas nós temos diante de histórias como essas? Quais desculpas nós apresentaremos a Deus, a Cristo, diante de testemunhos como esses e tantos outros que nos cercam na história da humanidade e na história da igreja cristã? Nós não teremos nada como desculpa diante dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, mas ela está garantida pela soberania e o poder de Deus. Esse evangelho será pregado, mas melhor se for pregado pela nossa obediência. Melhor se for pregado pela nossa entrega e amor das nossas vidas a Cristo. E eu quero desafiá-los com essa palavra nessa noite. Eu quero motivá-los a que vocês continuem cumprindo a missão de pregar esse evangelho aonde Cristo tem te colocado. O tempo está se acabando, irmãos. Ainda há muito o que fazer. E Cristo vai fazer. Se Ele tiver de levantar num avivamento global a sua igreja, para que essa tarefa se cumpra em poucos anos, Ele o fará. Mas é nossa responsabilidade, e Ele entregou isso para nós. Você tem cumprido a sua responsabilidade nessa tarefa inacabada? Você tem anunciado esse evangelho aos teus contatos? Os teus contatos são somente teus, os meus são outros. Eu sou responsável pelos meus contatos, mas você é responsável pelos seus contatos. Você é responsável pela rede de relacionamentos que você tem. Você é responsável pelo meio aonde o Senhor tem te colocado. Essa é a nossa responsabilidade. A salvação não depende de nós, mas a pregação do Evangelho é nossa responsabilidade. E nós precisamos cumprir essa tarefa, para que então nós possamos dizer Maranata, e possamos ver Cristo abrindo os céus em poder e glória, para buscar o seu povo salvo e nos levar para estarmos para sempre com Ele, no novo céu e na nova terra, num mundo perfeito, livres de enfermidades, de tristeza, de dores, de lágrimas, de pesares. Um mundo perfeito nos aguarda. Uma esperança gloriosa nos aguarda. Mas existe uma tarefa a ser cumprida. E nós precisamos nos dispor a conhecermos mais da palavra. Como anunciaremos o que não conhecemos? Precisamos nos dispor a pagar o preço, estudar a palavra, as escrituras, a teologia contida nela, para anunciarmos um evangelho sem diluir o evangelho de Cristo. Precisamos orar pela obra, por essa tarefa missionária. Precisamos ter um mapa na nossa casa e clamar pelas nações, ter o hábito de orar pelos países. Precisamos desenvolver isso. Precisamos abrir nossa boca, compartilhar o Evangelho aonde Ele nos colocou. Precisamos orar como os moravianos pedindo, tira a nossa timidez, tira o nosso medo, tira a nossa covardia. E nos dê, como orou a igreja em Atos capítulo 4, ousadia para anunciar o Evangelho. E precisamos colocar a mão no bolso e usar os nossos recursos para que Cristo seja conhecido
esse evangelho seja pregado. Porque para o evangelho ser pregado, há um custo. E o Senhor deixou claro isso. O grupo apostólico de Cristo tinha uma bolsa, e naquela bolsa era a tesouraria, era onde se levantava fundos, recursos para financiar o ministério de Cristo e dos apóstolos. Deus estabeleceu fazê-lo dessa forma, e é necessário que nós possamos, como nós cantamos nessa música, nos desprender e investir o máximo que nós podemos para que Cristo e o seu evangelho seja anunciado. Todos nós. Não pense que eu tenho a ideia de que a minha tarefa é ir e a tarefa de vocês é contribuir. Não, eu fui com a minha esposa, com a minha família, e nós contribuímos. Nós somos ofertantes para a obra missionária. Mas alguém já disse, você vive de oferta. Eu recebo oferta e eu dou oferta. Eu abençoo missionários, eu ajudo, eu sustento ali, distribuindo o pouco que nós recebemos. Nós morremos, irmãos. Nós morremos para nós mesmos, para vivermos por Cristo. Quando nós estávamos indo para a Ucrânia com um furgão carregado de comida, porque os nossos irmãos da Ucrânia estavam gemendo de fome. Alguém me perguntou na Itália, você é louco, vocês vão para lá, vocês podem morrer. E eu respondi para a pessoa, matar um morto? Como é possível? Eu já morri. Eu já morri para mim. Eu já morri para os meus sonhos, eu já morri para os objetivos da minha vida, eu já morri para construir um reino pessoal nesse mundo, para viver por Cristo, pelo seu evangelho e pelo seu reino. E vocês acham que eu sou um frustrado, um infeliz? Eu sou um homem feliz e realizado em Cristo. O que enche a minha alma é Cristo. E nós precisamos morrer. O texto que o pastor leu, Jesus disse, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas ali é mártir. Você terá que, para testemunhar do meu evangelho, morrer para você, morrer para o seu egoísmo, morrer para essa ideia mundana que você precisa acumular para garantir o seu futuro. O seu futuro já está garantido, querido irmão. E ninguém roubará o que é teu num futuro glorioso com Cristo. Portanto, desprenda-se. Hoje eu e a minha esposa olhamos para a nossa vida se resume a 2 malas. Nós não temos casa, nós não temos um terreno, nós não temos móveis, nós não temos nada, nós temos 2 malas. E um irmão lá em Brasília olhou assim, pastor, o seu ministério devia chamar mala vai, mala vem. Porque é isso que vocês fazem, andar com essas malas, para lá e para cá. Para chegar a esse ponto, é preciso morrer. Nós só cumpriremos a obra de Cristo, só pregaremos o evangelho o dia que nós morrermos. Enquanto nós estivermos vivos para nós mesmos, nós não cumpriremos essa ordem. Eu acredito que eu não estou jogando minha vida fora. Eu acredito que eu não estou jogando meu futuro fora. Porque o meu futuro está garantido nas promessas de Cristo. E elas são gloriosas para mim, e eu não troco elas por nada. Desse mundo caído, quebrado, feio, eu não troco elas por isso aqui. E eu queria te desafiar a morrer para você, para os seus sonhos, para os seus objetivos, para o seu projeto de vida,
para você viver para Cristo e para que o evangelho dele seja pregado. Um dia nós estávamos lá no Continental 2, plantando a Esmirna, recém começando ali, e nós estávamos numa casa pagando aluguel, e nós éramos como umas 15 pessoas, a Leninha estava lá, a Gisele estava lá, e nós decidimos orar para que Deus nos desse dinheiro para comprar um terreno, para construir uma igreja, um templo naquele bairro. E nós fizemos um mês de oração e jejum para que Deus fizesse um milagre e nos desse um terreno naquele bairro. No sábado, completou-se um mês de jejum e oração. Sábado à noite nós fizemos um sopão, comemos a sopa e entregamos nosso jejum e oração e comemos uma sopa juntos. Fomos para casa dormir. No outro dia, terminada a escola dominical, uma senhora parou o carro. Assim, nós estávamos na calçada, já nos despedindo para ir embora, e aquela senhora desceu do carro, olhou, não falou uma palavra com ninguém, e ela perguntou assim, quem que é o líder? Apontaram para mim, ela veio até mim e falou assim, vocês estão orando para Deus dar um terreno para vocês? Eu falei assim, sim, como que a senhora sabe disso? Ela falou assim, não te interessa. Eu falei, oxe. Ela falou assim, entra no carro comigo. Aí eu fui, eu entro, falei, entro. Não sei quem é a senhora, mas algo me disse que eu devo entrar nesse carro. Aí a Tânia falou, como é que você vai entrar nesse carro? Você não conhece essa mulher? Você não está louco? Eu falei, Tânia, eu vou lá. Fica aí, espera aí com os irmãos, orem por mim, vamos ver o que... Eu entrei no carro com ela e com um motorista, e nós dirigimos, ela parou naquele lugar onde a igreja, o templo da igreja Esmirna, e ela falou, desce, eu desci, ela falou assim, Deus respondeu às orações de vocês. Ela abriu uma bolsa grande, tirou um envelope pardo e jogou na minha mão assim, eu peguei o envelope, ela falou assim, apontou para o prédio, e falou assim, esse lugar é a resposta das orações de vocês. Está aí, tudo pronto, com bancos, com púlpito, com gasofilás, com mesa de Santa Ceia, plante a igreja aqui. Aí eu falei assim para ela, não, peraí, eu sou só um mísero seminarista nessa igreja, eu não tenho autoridade para receber essa doação, precisa fazer uma reunião com os presbíteros, pastores, para receber a doação. Então, eu peço para a senhora marcar uma reunião e ir lá. Ela virou para mim e falou assim, vocês, presbiterianos, reúnem muito e trabalham pouco. Entrou no carro e desapareceu. Nem a carona de volta ela me deu. E eu fiquei lá, olhando para aquele envelope, e olhando para aquele... Aí abri, tinha um molho de chaves. Eu abri o portão, entrei, abri a porta, no primeiro piso, cozinha, sala de aula, banheiro, segundo piso, um templo com bancos, com tudo, e no terceiro piso, um salão social. E eu voltei a caminhando lá, os irmãos estavam me esperando, e eu contei para eles não acreditavam. Eu falei, mas nós não oramos? E assim, nós fomos caminhando até lá, e aí ali nós choramos diante de Deus, de ver Deus respondendo a oração do seu povo. Um ano depois, aquela mulher entrou, nós estávamos no fim da escola dominical, ela entrou, passou, olhou, subiu, não falou com ninguém, seca assim, voltou, chegou em mim e falou assim, vamos no carro comigo? Eu falei, vamos. Com a senhora eu vou. Aí nós entramos no carro, eu e ela, o motorista, e ela parou lá em frente da Siloé, que era a igreja Siloé. Desci, ela desceu, abriu a bolsona dela, tirou o envelope, jogou na minha mão e falou, planta uma igreja aqui também. Aí eu falei, não, peraí. Eu não sei seu nome, a senhora chega, desaparece, eu não sei de onde vem esse dinheiro,
o que a senhora faz, a senhora recebe dinheiro de fora do que não sei o quê. Por favor, eu queria alguma explicação. Ela falou assim, você não precisa de explicação nenhuma, mas eu vou te dar uma. Eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa, e eu vivi egoisticamente com 90% e dando 10% para Deus. Até o dia que eu percebi que eu podia viver com 10% e dar 90% para Deus. E é isso que eu tenho feito. E todos esses templos é comprado com o meu dinheiro e construído com esses 90%. Eu não preciso do que mais do que 10% do que eu ganho para viver. E os 90% eu entrego para o Senhor, porque eu quero que o Evangelho de Cristo seja pregado, para que Ele volte, porque eu estou cansada desse mundo quebrado. Você entendeu? Mas nós estamos tão presos a esse mundo que até para dar 10% pesa o nosso coração. Eu queria te desafiar a orar, para que você possa se levantar como um instrumento nas mãos de Cristo, para que essa tarefa se cumpra plenamente, e nós possamos olhar para os céus e ver Cristo rasgando as nuvens em poder e glória, porque esse dia será o dia mais feliz da nossa vida, se nós estivermos vivos. E não tem glória maior do que essa. Se nós não vermos de baixo para cima, eu te garanto, nós veremos de cima para baixo, mas nós estaremos nesse dia glorioso, e estaremos em paz, na certeza de que nós fizemos aquilo que nos foi mandado fazer. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos motive com essa palavra, a cumprirmos essa tarefa inacabada, para a glória dEle e para o nosso bem. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela nos exorta, ela nos ensina, e ela nos guia para cumprirmos a Tua vontade. Levanta-nos, Senhor, quebra todas as cadeias que nos prendem a esse mundo, ensina-nos a desprezá-lo, porque ele é desprezível, Senhor. Ele é feio, ele é quebrado, ele é mau, ele jaz no maligno, e não é possível que o nosso coração continue preso a ele, quando nós temos algo excelente, glorioso, nos esperando, Senhor. Nos liberta, como o Senhor disse que se nós conhecêssemos a verdade, nós seríamos livres. Nos liberta, Senhor, e nos levanta como um exército de soldados fiéis para cumprir essa tarefa inacabada. Com a nossa voz, com os nossos joelhos e com os recursos que o Senhor tem nos dado. Tira esse egoísmo do nosso coração de querer acumular mais e mais, e ajuda-nos a dar, a contribuir, para que essa tarefa se cumpra em todas as etnias desse mundo. E então o Senhor volte para nos buscar, porque esse é o maior anseio da nossa alma. Estamos cansados desse mundo quebrado. Esperamos o Senhor e o encontro glorioso contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta-nos para cumprir essa tarefa. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.